Olá! Começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador Renato Pupo, do PSD. Vereador, muito obrigada pela presença em nosso programa. O senhor já não é novato, já está na casa há algum tempo. E chegando ao fim desse primeiro ano, dessa nova formação da Câmara, como o senhor avalia esse primeiro ano de mandato? Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer estar falando com vocês, com a população de São José do Rio Preto, sobre a avaliação deste primeiro ano de mandato. No tocante ao prefeito Edinho Araújo, acho que ele encontrou algumas dificuldades naturais da situação econômica pela qual o país está passando. São menos recursos oriundos do governo federal. Ele também trabalhou com um orçamento que não foi elaborado por ele, mas, no geral, acho que o saldo é positivo. Apesar das dificuldades enfrentadas, nós tivemos aí bons avanços, boas coisas para o Rio Preto sendo realizadas. O prefeito Edinho Araújo sabe lidar com essas dificuldades, já está no seu terceiro mandato como prefeito e traz aí uma larga experiência dentro do legislativo, tanto estadual quanto federal. Então, aquelas dificuldades decorrentes, por exemplo, de vereadores de oposição, ele soube contornar essa situação. Enfrentou também aqueles entraves burocráticos da Lei 13.019 de 2014. Isso gerou algum desgaste, como, por exemplo, no fechamento do IELAR, mas é importante deixar bem claro que tudo se deu por conta da legislação que entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano, e não por má vontade do governo. E como o senhor avalia a Câmara em si, nesse primeiro ano? Foi uma Câmara conturbada. Eu esperava maior tranquilidade para trabalhar, mas isso faz parte, né? A gente está aí já há alguns anos, tem que aprender a conviver com isso. No começo, eu sentia uma Câmara que procurava criar dificuldades para o prefeito, então fazendo oposição de uma maneira radical, barrando projetos que eram de interesse da população. Eu já fui oposição também, mas eu fazia uma oposição diferente. No governo Valdomiro, por exemplo, bons projetos só foram aprovados porque contaram com os votos da oposição. Mas eu acho que esse problema está superado. Como eu já disse, o prefeito Edinho Araújo soube contornar todas essas dificuldades. E queria acrescentar também uma outra dificuldade enfrentada por ele, as obras que ele herdou. Obra anti-enchente, corredor de ônibus, terminal rodoviário, tudo isso aí serviu para deixar a sua administração um pouquinho mais conturbada, mas ele, com o bom secretariado que tem, vai saber solucionar esses problemas também. Uma outra marca desse ano aqui na Câmara, além das polêmicas de projetos, das discussões em plenário, foram as comissões especiais de inquérito, que são comumente conhecidas como CPIs em âmbito nacional. E esse ano nós tivemos várias aqui na Câmara e o senhor participou de duas delas que foram bem importantes, que foi a do esporte e a do lixo. Sim, muito importante você lembrar disso, porque existe uma descrença em relação à classe política e, consequentemente, uma descrença da população em relação às CPIs. O pessoal costuma dizer que isso não dá em nada, mas as duas citadas por você frutificaram. Na do esporte eu fui relator, era a CPI que apurava desvio de finalidade no auxílio atleta, que acabou virando auxílio cabo eleitoral. Me deu muito trabalho para relatar aquela comissão, até porque tinha muito documento para ser analisado, mas ela já frutificou. Alguns processos criminais foram iniciados com base no nosso trabalho. E a CPI do lixo também apurou aí faltas graves, coisas relevantes, inclusive envolvendo suposto superfaturamento de alguns serviços prestados. Isso também foi encaminhado ao Ministério Público e tenho certeza que esse trabalho também vai dar bons frutos. E em ambas as comissões foram muitos documentos que vocês tiveram que analisar, né? Eram caixas e caixas de documento e muitos deles que chegaram até nós ali nos últimos dias de trabalho. Então, foi um trabalho estafante, mas a equipe era boa, o vereador Macorrilo, o vereador Pedro Roberto e eu, num dos casos, e no outro acho que nós tínhamos também o vereador Jorge Menezes. Trabalhamos intensamente e, no final, tudo deu certo. O senhor, há algum tempo, levanta algumas bandeiras aqui na Câmara que esse ano vieram mais à tona por conta de uma tragédia que teve no calçadão de Rio Preto, um assalto que infelizmente terminou com um tiroteio e a morte de um jovem.
mas o senhor já tratava desses temas antes aqui na Câmara, que é o aumento do efetivo da Guarda Municipal, o armamento desse efetivo e o treinamento para eles. Sim, exatamente. São 3 bandeiras que eu já levantava desde o governo passado. Por quê? Como delegado de polícia, eu sei das dificuldades enfrentadas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. População crescendo e ambas com seu efetivo cada vez mais reduzido. E a Guarda Municipal, embora ela não tenha poder de polícia, ela é uma força muito importante. Então faz tempo que eu defendo o aumento do efetivo da Guarda, inclusive tem 20 para serem chamados, eu estou lutando nesse sentido. Quanto ao armamento, é uma outra bandeira que eu levantei. Os guardas, cerca de 80% já trabalham armados, com base em decisões judiciais. Então é uma realidade da qual a gente não tem como fugir. E a nova legislação, a 13.022, dá como atribuição da guarda intervir em ocorrências emergenciais. Como que um guarda vai intervir numa ocorrência emergencial se ele não estiver armado? Então a gente defende que ele seja armado. Mas para que trabalhe com segurança para si próprio e para a população, a gente defende também o treinamento. Só que eu não estou vinculando uma coisa na outra. Falei para o prefeito, enquanto decide se vai armar, se não vai, nada impede que já comece a treinar, até porque, como eu já disse, 80% já estão trabalhando com arma. E hoje trabalham sem esse treinamento. Sem esse treinamento. E isso, quero deixar claro, sem custo nenhum para o município. Existe um convênio com a Polícia Civil, através da Academia de Polícia Civil. Esses guardas poderão ser treinados sem nenhum ônus para o município. Vereador, daqui a pouco a gente continua conversando. Você está acompanhando o Questão de Ordem, hoje com o vereador Renato Pupo, do PSD. Nós voltamos em instantes. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a pira olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. De norte a sul, tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Ministério do Esporte, Governo Federal. Estamos de volta com o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E eu continuo conversando com o vereador Renato Pupo, do PSD. Vereador, no primeiro bloco, nós falamos sobre a avaliação do senhor desse primeiro ano de mandato, tanto da Câmara quanto do prefeito Edinho Araújo, as comissões especiais de inquérito que vocês desenvolveram e algumas bandeiras que o senhor levanta já há algum tempo, como a questão da Guarda Municipal. Uma outra bandeira levantada pelo senhor, que também teve bastante discussão esse ano, foi a questão dos aplicativos para o transporte individual, principalmente do Uber aqui em Rio Preto. O senhor defende a presença desses aplicativos na cidade? Sim, eu defendo por vários motivos. Na questão da legalidade, a Constituição defende a livre iniciativa, então acho que todos têm direito ao trabalho legal, claro. E quanto ao mérito, é desejo da população. É uma opção a mais para a população, nada tenho contra os taxistas, sou usuário do serviço de táxi em Rio Preto, mas eu acho que a gente não pode se apegar a essas coisas. O progresso traz essas, às vezes, situações desconfortáveis para alguns, porque surgem concorrentes, surgem novos prestadores de serviço, mas a gente não pode impedi-los de trabalhar. A população quer, eu defendo,
Como presidente da Comissão de Segurança da Casa, fiz uma audiência pública aqui na Câmara Municipal e foi constatado que a maioria esmagadora pretende poder fazer uso também desse tipo de serviço. O senhor também é muito ligado ao meio ambiente. Esse ano o senhor participou de vários plantios, né, de mudas de um grupo da cidade que se organizou para realizar mutirões e também na questão do Parque Walter Spott aqui em Rio Preto. Sim, exatamente. Sou integrante da Comissão de Meio Ambiente. Desde o mandato passado eu lutava pela recuperação desse Parque Walter Spott, que tinha sido transformado num canteiro de obras da Construoeste. Até fui ao local, fiz imagens, gravei vídeos, montanhas de pedra e terra, caminhões trabalhando no local, levantando poeira, incomodando demais os munícipes que residem ali nas cercanias. E começamos naquela ocasião uma luta para a recuperação do parque e o parque foi recuperado e reinaugurado recentemente com o plantio de 1000 mudas de árvores. Isso aí as próximas gerações vão poder usufruir e agradecer. E também tenho participado do projeto Muda que a Cidade Muda, do Instituto Mudar. Inclusive queria dar aqui uma notícia de primeira mão. Eu consegui aprovar nesta casa recentemente o título de empresa cidadã ao Instituto Mudar, presidido pela Fernanda Sansão, pelo trabalho que eles vêm fazendo, um deles nessa área do meio ambiente, plantando mudas, estão plantando mudas em todo o centro da cidade, nas principais ruas do centro da cidade e agora vão para a periferia. Então, logo, logo, Rio Preto será um exemplo de cidade arborizada. Recentemente plantaram aqui na frente da Câmara, nesse quarteirão. Exatamente, aqui também. O senhor tem ainda alguns projetos que já estão nas comissões ou em discussão, alguns até tiveram a primeira votação, que ficaram para o ano que vem. Como, por exemplo, o projeto Ficha Limpa, que pretende que nenhum vereador que tenha sido condenado em primeira instância possa se candidatar à mesa diretora, é isso? Sim. Esse projeto foi muito questionado por causa daquele princípio constitucional do estado de inocência, que diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E eu concordo, mas eu não estou considerando ninguém culpado, simplesmente levando em consideração a importância dos cargos na mesa diretora, considerando-se também que o presidente desta casa entra na linha sucessória do chefe do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito, depois do presidente da Câmara. Então, eu acho temeroso que uma pessoa já condenada, em primeira instância, sujeita a uma confirmação dessa condenação, venha a ocupar esse cargo. Por isso, eu apresentei este projeto e esse projeto foi, de início, rejeitado pela legalidade, mas no início do ano eu apresento novamente. E o senhor também, falando nessa questão de candidaturas, tem um projeto que pretende impedir que os candidatos ao Conselho Tutelar sejam filiados a partidos políticos. Por que isso? Exatamente, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante e é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Inclusive, recentemente, quando se discutiu um aumento para os conselheiros aqui nesta casa, eles se identificaram, se apresentaram como órgão auxiliar do Poder Judiciário. E os membros do Poder Judiciário, pela lei orgânica da magistratura, eles não podem ter filiação, justamente para que isso não atinja a desejada imparcialidade. Então, se eles querem integrar essa estrutura, eles têm que se sujeitar às mesmas regras. E essa não filiação seria 1 ano antes da eleição, já não pode ser de partido nenhum? Sim, 1 ano antes da eleição, até para evitar também que políticos da cidade, os vereadores, comecem a colocar como conselheiros tutelares seus pretensos cabos eleitorais. Então, eu acho que são coisas distintas, é uma atividade muito bonita e ela deve ser exercida de forma apartidária. Um outro projeto do senhor que causou bastante discussão no plenário foi o que queria o fim da votação secreta para as concessões de honrarias da casa, as homenagens, as sessões solenes de homenagem. Por que o senhor não quer mais essas votações secretas? Eu sempre defendi a transparência. Acho que nós somos representantes populares e nossos representados, ou seja, os munícipes, eles querem saber exatamente como o seu representante está votando em cada questão. Então, nós tivemos neste ano alguns títulos que geraram polêmica, o título concedido ao João Dória e o título concedido ao Eduardo Bolsonaro. Nada contra a pessoa de um e nem contra a pessoa de outro. Mas geraram polêmica porque essas pessoas não têm vínculo com a cidade. No do Eduardo Bolsonaro foi até pior,
Porque primeiro se ofereceu o título ao pai, Jair Bolsonaro, ele não aceitou, o vereador foi lá e ofereceu ao filho. Então eu defendo que essas votações sejam abertas para que a gente possa debater sem ofender os pretensos homenageados, mas para que a população saiba como cada um se posicionou a respeito. O senhor acredita que assim também os vereadores vão pensar 2 vezes antes de protocolar um pedido de homenagem? Exatamente, a finalidade é essa. Se um vereador pretende homenagear alguém que ele acha que não faz jus, sabendo que a discussão vai ser aberta, eu acredito que ele será mais criterioso na hora de escolher o seu homenageado. Vereador, muito obrigada pela presença em nosso programa. Hoje você acompanhou o Questão de Ordem com o vereador Renato Pupo, do PSD. O Questão de Ordem é um espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. Acompanhe a TV Câmara também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter como Câmara Rio Preto e no Instagram e no YouTube como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.